chamar a atenção para uma situação que deve ser vista com muito cuidado pelos condomínios: a reforma e a manutenção na estrutura dos edifícios. Quais os cuidados na hora de fazer uma reforma? De quem é a responsabilidade para fiscalizar, para garantir a segurança dos moradores? A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o Danilo César. Ô Danilo, vamos começar falando dessa reforma e o que é que deve ser levado em consideração na hora de contratar a empresa que vai fazer essa reforma? Pedro, é importante que a empresa tenha profissionais qualificados ali e atestados, né? Que realmente comprovem que pode trabalhar nesse tipo de obra, nesse tipo de reforma. É muito importante os moradores, o síndico de um prédio, um edifício, ficar atento à estrutura mesmo do prédio. O pilar ali, se está tudo ok, se está tudo certinho. A gente convidou aqui o Franklin Borges, que ele é engenheiro, e vai explicar para a gente então que detalhes são esses, Franklin, que as pessoas devem ficar atentas, porque a gente sabe que aqui um pilar desse sustenta muitas toneladas de material, famílias, enfim. O que é que se deve ficar atento nesse primeiro momento, então? Bom dia para você. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os telespectadores. Danilo, é importante a gente entender que manutenção, intervenções estruturais, a gente lida com vidas. Toda a parte de construção, lidamos com vidas. Então, o primeiro aspecto é as partes de inspeções prediais e planos de manutenções têm que estar personalizados para cada edificação e para cada estado atual de conservação das edificações. Precisa criar um hábito e uma cultura dos síndicos estarem verificando o sistema estrutural, o sistema elétrico, o sistema de impermeabilização é muito importante, tá? Então, acima de tudo, os usuários estarem presentes junto com o síndico para estarem monitorando, né, toda a estrutura e todo o ciclo de operação das suas edificações, dos seus patrimônios. Eu preciso ter algo visível para realmente chamar a empresa para perceber que o prédio precisa de manutenção? Tá, nesse aspecto de algo visual, certo? É interessante sempre ter as manutenções, as inspeções periódicas, tá? Os usuários, o síndico, os gestores prediais, eles podem visualizar uma fissura, uma mancha, tá? Algo estranho de manifestação patológica, de problema na estrutura, mas é interessante manter as regularidades de inspeções prediais, que na estrutura nós recomendamos de ano a ano, normativamente falando, tá? Ano a ano, uma inspeção visual de um profissional, de uma empresa com know-how na área, certo? E de 5 em 5 anos que sejam monitoradas as estruturas de acordo com ensaios destrutivos e não destrutivos, né? Para estar identificando a performance da estrutura, tá? A gente está até com um exemplo aqui, pessoal. A gente está aqui em bairro de Rio Doce. Isso aqui é só um exemplo mesmo de edifício, de prédio, né? Que é um formato de pilotis, ou seja, tem essa parte vazada aqui com os pilares que sustentam o prédio. Nesse caso aqui, o que é que os moradores e o síndico precisam ficar atentos? Porque aqui a gente está com os pilares todos à mostra. Então, nesse caso aqui, nós temos uma tipologia de estrutura onde nós temos os pilares, o vigamento e possivelmente aqui nós não temos estruturas de aporticado, nós não temos pilares e vigas, tá? Nós temos aqui o que chama de os tijolos sendo a função estrutural do prédio. Então, nesse aspecto, é interessante ver que as inspeções de fundação, elas são extremamente importantes, tá? Porque a gente precisa entender o mecanismo de intervenção de solo e estrutura, tá? Os pilares precisam ser inspecionados, precisam passar por ensaios para ver o grau de deteriorização das armaduras, tá? E na parte da fachada a gente pode perceber e pode visualizar um pouco a parte da intervenção da fachada, né? Dos usuários, o uso e a operação dos usuários é importante na questão de aberturas, de furos, para prevenir isso. Deixa eu ampliar essa conversa aqui, vou chamar o Hugo, que ele é da Defesa Civil aqui de Olinda. Hugo, a Casa de Fortaleza chamou a atenção de muita gente, né? Nesse caso, assim, os moradores, eles podem pedir ajuda da Defesa Civil numa situação como essa, por exemplo, de vistoria num prédio? Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Pode sim. Os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil do município de Olinda pelo 0800 281 2112, onde a gente faz a verificação de todas as situações que estão acontecendo na edificação, faz uma inspeção visual, identifica as manifestações patológicas, rachaduras, fissuras, infiltrações e informa por meio de relatório técnico para os moradores quais as ações preventivas a serem tomadas.
Existe alguma lei municipal, estadual ou até federal mesmo que exija que haja uma fiscalização por parte do poder público, ou até mesmo que os condomínios eles precisam contratar empresas para fazer essa vistoria? Existe uma lei de 2006 que foi sobreposta em 2007, mas ela ainda não está regulamentada, onde os condomínios têm que fazer inspeções de 5 em 5 anos com prédios até 20 anos e de 3 em 3 anos com prédios após 20 anos de uso. Muito obrigado pelas informações, viu? Gente, só lembrando então, 0800 281 2112. Importante aí se você tiver alguma dúvida. E aí, chamar a Defesa Civil também, se for possível. E, claro, contratar um profissional qualificado para fazer a vistoria ali no edifício, que isso é um assunto muito sério, gente. Voltamos ao estúdio.